Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho segundo João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus inclinou-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus tem sido muito bondoso com todos os pecadores com quem se encontrou, que cruzaram o seu caminho, dizendo sempre essa frase: vai e não peques mais. Bem aqui à nossa frente está ela, olhando à sua volta, sem defesa, e seus acusadores prontos para executar a sentença de morte. Ela não tinha esperança. A única certeza que ela tinha era da sua morte, que estava tão perto. Ela não tinha saído. Quantos de nós, muitas vezes, estamos nessa situação, perseguidos por aqueles que estão no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, e não vemos saídas. Nós só percebemos que as coisas estão contribuindo para o nosso desânimo. E então nós ficamos pensando: o que fazer? Vou esperar a hora de morrer. Quantos de nós temos colocado as nossas vidas na mão de Deus por causa de uma doença? Quantos de nós temos muitas vezes até nos desesperado, e a nossa confiança tem que estar em Deus? Somente Deus é o nosso Senhor. Aquela mulher estava representando cada um de nós com todos os nossos pecados. Aquela mulher estava ali sendo o espelho de cada um de nós. E muitas vezes nós acusamos os outros, apontamos o dedo e não nos colocamos no lugar dos outros. E ouvindo insultos de seus acusadores, só esperava a hora de morrer, e da pior forma, por apedrejamento. A morte por apedrejamento, ela tinha umas pedras escolhidas, pontiagudas, que onde passavam faziam grandes buracos, grandes feridas. E os apedrejadores, eles tinham lugares estratégicos para atirar as pedras. Primeiro nos olhos, para que a pessoa não conseguisse mais ver nem se defender. Mas os seus acusadores não queriam só condená-la, mas também produzir alguma prova contra Jesus para terem de que acusá-lo. Lembram-se de que os escribas, dos que os fariseus falavam: quem é esse que cura no sábado? Quem é esse que come com pecadores? Jesus sempre esteve na mira de todos os homens para que um escorregão que ele desse, por assim dizer, o levasse a ser ignorado, desrespeitado. Mas tudo isso no plano de Deus, porque somente Jesus pôde ser Deus e pôde ser homem. Sendo homem, ele foi perfeito, não pecou. Sendo Deus, ele era poderoso e até perdoava os pecados. Por isso, no seu cinismo tão grande e insistente, perguntavam a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério.
Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, e tu o que dizes? Jesus escrevia na terra com o dedo, e como insistiram, se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever com o dedo na terra. Jesus questionou a cada um com sua própria consciência. De repente, as pedras começavam a cair, uma por uma, dos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher. Então começaram a cair as pedras do adultério, do roubo, da mentira, da traição, da inveja, da provocação, da heresia, dos crimes, da desobediência, da maledicência, da hipocrisia, do egoísmo, da soberba, da negligência, da ganância, da falta de amor e tantas outras pedras que não caberiam em um dia de conversa, porque os nossos pecados são tantos que nós não damos conta. Jesus ergueu os olhos e não viu mais ninguém e perguntou à mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ela certamente já tinha ouvido falar de Jesus e pensou: agora eu serei condenada, porque Jesus não tem pecado. Ele é santo, ele pode atirar todas as pedras que eu mereço e até as que eu não mereço. Mas como pecadores, nós só temos que merecer a condenação. E mais uma vez, ela se viu sem saída. Certamente, certa de que iria sofrer alguma pena, suspirava aguardando a sentença da sua morte. Porque se Jesus não tinha pecado, então ele poderia te falar para ela: eu vou te condenar pelo teu pecado. Bondosamente Jesus disse: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos ouvido Jesus falar a nossos corações, em nossas orações, em os cânticos, em adoração, até mesmo na pregação da sua palavra, temos ouvido falar: vai e não peques mais. Aquela mulher então passava a ter novas perspectivas de vida. Ela começava a fazer planos para a sua vida. Agora ela já poderia ser reinserida na sociedade, já que tinha sido perdoada, já que todos aqueles que a condenavam agora se punham em seu lugar, porque os seus próprios pecados os condenavam. Ela já passava a ser respeitada pela sociedade. Ela já sonhava em casar-se e ser alegre mãe de filhos. Mas o seu principal objetivo, o seu principal propósito era testemunhar do amor de Cristo, que lhe concedera o perdão, como tem concedido o seu perdão a cada um de nós. Somente Cristo pode te perdoar. E certamente Ele já o fez lá na cruz do Calvário. Seja qual for o teu pecado, deixe-o aqui. Deixe a tua pedra. Goze da nova vida em Cristo Jesus. Gratuitamente, sonhe como aquela mulher. Seja reinserido na sociedade cristã. Seja livre em Cristo Jesus, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aceite o perdão de Jesus e recomece a sua vida do zero, pois Jesus tem planos, propósitos para a tua vida. Dê um passo na direção de Jesus, que está de braços abertos à tua espera. Só Jesus pode te salvar da condenação eterna. Só Jesus pode te perdoar. Só Jesus te conduz aos céus. Aprenda com aquela mulher que só tinha uma certeza na sua vida: a morte. Mas Jesus mudou a sua triste sorte. Deixe que Jesus mude a tua sorte também. Confia, pois, no Senhor e Ele te ouvirá. Que Deus complete em seus corações os seus propósitos, a tua palavra, e esclareça sempre o nosso chamado para a sua glória, para os seus propósitos em nossa vida, porque nós somos apenas vasos em suas mãos. Amém.